Bom dia! Hoje veremos o capítulo de número 2 do segundo livro de Tessalonicenses, que ninguém vos engane. Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores, do canal de vídeo Os Semeadores. Nós estamos localizados na QNA 30, no lote 7, na Avenida Comercial Norte, em Taguatinga Norte. Venha nos fazer uma visita. Aproveite agora mesmo e inscreva-se aí em nosso canal e também já clica aí no sininho à sua esquerda e dê o seu like aí ajudando o nosso canal. Como já falamos, estamos vendo a segunda epístola aos Coríntios, aos Tessalonicenses, pois foi escrita para completar a sua carta anterior, a primeira carta de Tessalonicenses, dando a eles instruções adicionais sobre a vinda de Cristo e a importância de um viver diário responsável. Não é porque o Senhor virá que nós vamos abandonar os nossos compromissos e responsabilidades. Isso não está na nossa natureza fazer algo desse jeito. Paulo fala aqui da volta de Jesus e da nossa união com ele. Que maravilha esse capítulo! Não é aquela união patética e sem graça de filosofias que excluem a pessoalidade das pessoas, tornando-as um com Deus, sem qualquer individualidade. Nós também somos um com Deus, mas permanecemos sendo pessoas individuais. A preocupação de Paulo, como sempre, era de que não fossem enganados e de todo o seu trabalho fosse assim feito em vão. Ele zela por suas ovelhas e geme por elas até que Cristo nelas seja formado. Ele alerta os irmãos para não serem enganados por eventos que ainda dependem de outros para que assim ocorram. Nós estamos na terceira parte, que são as instruções. Começamos no verso 1 do capítulo 2 e vamos até o próximo capítulo, o verso de número 15, as instruções. Paulo tratou de diversos tópicos de importância para os tessalonicenses. O apóstolo os encorajou a rejeitarem os falsos profetas que ensinavam que Cristo já tinha voltado. Ele relembrou seus primeiros ensinos de que a apostasia e o homem da iniquidade precederão a vinda de Cristo. Paulo pediu aos tessalonicenses que orassem por ele e pelo ministério da pregação do Evangelho. Ele escreveu sobre o problema contínuo de andar desordenadamente e que os cristãos devem ser fiéis em suas responsabilidades diárias nesta vida. Nesse ponto, Paulo deu início à parte principal de sua epístola, instruindo aos tessalonicenses sobre diversas questões importantes. Ele tratou da volta de Cristo, pediu orações e insistiu para que os crentes deveriam evitar o problema de andar desordenadamente com base numa interpretação incorreta da mensagem do Evangelho. Então vejamos a primeira delas, que elas formarão a nossa divisão em sessões. Vejamos a primeira, que é o retorno de Cristo, a seção A, que vai do verso 1 até o verso 17, dentro do capítulo de número 2. Sobre a volta de Cristo Jesus, Paulo rebateu os falsos profetas que anunciavam que Cristo já havia voltado. Quando Paulo se referiu à vinda do Senhor Jesus Cristo e ao nosso encontro com ele, ele estava falando do arrebatamento dos santos. Veja aí 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. O apóstolo Paulo não separou em múltiplas fases a reunião dos crentes com Cristo, como alguns sugerem sobre a segunda vinda dele. Nessa sentença, o apóstolo equiparou o momento da vinda de Cristo com o arrebatamento na expressão dia do Senhor. Em outras passagens, a cena de todos os crentes reunidos diante do Senhor acontece na sua vinda e no dia do Senhor Jesus. Como a apostasia deve vir e o homem da iniquidade, verso 3, deve ser revelado antes que chegue o dia do Senhor. Os dois sinais devem acontecer ou devem ocorrer antes do arrebatamento dos santos. Se os falsos mestres estavam alegando que o dia do Senhor já havia acontecido, no verso 2, e estavam desse modo antecipando arrebatamento para qualquer momento, o erro deles poderia ser desmascarado pela ausência desses sinais. É possível que epístolas falsificadas que usavam o nome de Paulo já estivessem em curso, pois o uso de pseudônimos era uma prática comum no mundo mediterrâneo daquela época. Com o objetivo de marcar essa epístola como genuína, o apóstolo finalizou com a sua própria assinatura. A ordem de Paulo tinha a intenção de assegurar que nenhum meio de ensino, até mesmo
aquele que pretensamente vindo dele deveria ser acatado se afirmasse que o dia do Senhor já tinha chegado. No Antigo Testamento, o dia do Senhor refere-se ao dia em que Deus destrói definitivamente os seus inimigos e abençoa o seu povo. Embora seja possível dizer que esse dia teve início durante o ministério terreno de Cristo, o Novo Testamento geralmente reserva o termo para o dia em que Cristo retornará, quando esse acontecimento profético será consumado em toda a sua plenitude. Paulo os alerta para que não fossem enganados, mas antes do evento de Cristo viria a apostasia e depois seria revelado o homem do pecado, o filho da perdição, no verso 3. Isso deve se referir ao abandono da fé de muitos dentro da igreja, ou de uma rebelião mundial contra Deus e contra a ordem. Essa apostasia está ligada ao homem da iniquidade. As Escrituras não dão detalhes sobre essa expressão, porém aparece mais fácil compreendê-la aplicando-se a um homem em particular que incorpora a impiedade, sobretudo na esfera da religião. Ele afastará aqueles que já se encontram inclinados contra o verdadeiro Deus e cometerá, por fim, a mais abominável profanação de impor a si mesmo sobre a humanidade como seu objeto de culto. Então ele vai afastar aqueles que já se encontram inclinados contra o verdadeiro Deus e vai fazer impor a si mesmo sobre a humanidade como objeto de culto, como se fosse Deus, como se fosse, quem sabe assim, um ser vindo de outro planeta, não sei, alguma coisa do gênero. Ele virá segundo a eficácia de Satanás, como o oposto de Cristo, que veio segundo o poder de Deus. Ele operará milagres fraudulentos em contraste com Cristo, que operou verdadeiros milagres. Paulo retratou esse impostor como uma paródia vil do verdadeiro Cristo, com a sua antítese. Embora o apóstolo mesmo não tenha usado esse termo anticristo, é um sinônimo apropriado. O destino desse impostor será selado, ele será destruído na vinda de Cristo Jesus. Ele se levantará contra tudo que se chama Deus, verso 4. Essa descrição do homem da iniquidade ecoa aquela feita por Daniel sobre o chifre pequeno e pronuncia a descrição de João sobre a besta que emergiu do mar. Tanto se opõe como exalta-se acima de tudo e o que se chama Deus, ou é objeto de adoração. E ele vai ao extremo de assentar-se no santuário de Deus. Alguns têm concluído desse versículo que o santuário de Jerusalém, ainda existente quando Paulo escreveu essa carta, mas destruído em 70 depois de Cristo, deve ser reconstruído antes da vinda de Cristo a fim de servir para o homem da iniquidade. No entanto, isso parece improvável, já que Cristo pôs fim ao santuário no Antigo Testamento. Outros acreditam que a palavra santuário aqui diz respeito a um de seus significativos no Novo Testamento, que seja a igreja. A referência pode ser hiperbólica, assim como o rei da Babilônia ambicionou colocar o seu trono no céu, esse homem da iniquidade ostentará ser o possuidor do santuário celestial de Deus. Não deixa de ser essa, conforme nós estamos vendo pela Bíblia de Estudo de Genebra, uma opção interessante às existentes e esperadas pelo povo de Deus. Assim, não seria necessária a reconstrução do templo, embora seja a reconstrução uma grande expectativa de todo judeu ortodoxo que aguarda o seu Messias. A religião judaica é uma religião cruenta, mas somente podem ser oferecidos sacrifícios de animal no local onde se encontra a mesquita muçulmana de Omar e em nenhum outro lugar da terra. Para eles não basta apenas o seu Messias, mas o templo e uma vaca vermelha para o sacrifício. Reconhecendo eles o seu Messias e existindo uma vaca toda vermelha, de pelos vermelhos, que seria examinada por um sacerdote, com certeza eles invadiriam e fariam tudo para tomarem aquele local onde está hoje o templo muçulmano em Jerusalém. Ou também pode ser um outro local, ainda que pode ser qualificado que o lugar do verdadeiro do templo não era ali, era próximo dali. Também pode acontecer. Ao que parece, verso 6, o apóstolo Paulo acreditava que os tessalonicenses tinham entendido a identidade daquele que tem a capacidade de deter o mistério da iniquidade. Talvez ele os houvesse ensinado sobre esse assunto anteriormente. Esse poder refreador é visto por Paulo tanto como algo impessoal, no verso 6, o que o detém, e como pessoal, no verso 7, aquele que agora o detém. Essa variação pode indicar que ele é uma instituição que pode ser representada por uma única pessoa.
Algumas sugestões viáveis quanto à identidade desse poder refreador têm sido propostas. O Estado romano e seu imperador, ou o Estado judeu e seu sumo sacerdote ou outro representante judeu, ou talvez Sêneca como tutor de Nero, fazendo deste o homem da iniquidade. O mistério universal da mensagem do Evangelho e o Espírito Santo como uma personificação particular. O ministério universal da mensagem do Evangelho e seu ministro principal, Paulo. Um ser angélico com instruções sobre seu controle. Outros têm sugerido que a passagem e a história são simplesmente muito vagas para justificar especulações. Porém, qualquer que seja a interpretação, a vontade de Deus repousa de modo evidente por trás da instituição e da pessoa cujo propósito é deter o iníquo. Embora o homem da iniquidade ainda não tivesse aparecido, o apóstolo não queria que seus leitores baixassem a guarda, pois o mesmo poder satânico que, por fim, geraria esse indivíduo já estava presente e exercendo grandes influências. A advertência de Paulo foi semelhante à mesma de João. O mistério da iniquidade já estava em operação nos dias de Paulo, assim como está em nossos dias. O fato de ele ainda estar sendo detido é, sem dúvida, um sinal urgente para a igreja cumprir a sua missão enquanto ela pode. A metáfora dizendo que ele seria revelado e o Senhor o destruirá com o sopro da sua boca, verso 8, é de Isaías 11, verso 4. E ela reaparece na descrição da destruição final da besta e de seu falso profeta em Apocalipse 19, versos 15 e versos 21 também. A vinda de Cristo deve ser precedida pelo aparecimento do iníquo e será a segunda ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras, verso 9, onde muita gente desavisada, ou melhor, desatenta, e que claramente rejeitaram ao Senhor, será mesmo ludibriada. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por isso Deus lhes manda a operação do erro. Aqui são afirmadas tanto a soberania divina como a responsabilidade humana. Deus faz com que aqueles que estão perecendo recebam a operação do erro e deem crédito à mentira. Essa linguagem afirma de modo decisivo a soberania divina sobre o injusto. Porém, esse juízo da parte de Deus é uma resposta à culpa daqueles que estão perecendo. Conforme o verso 10, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O verso 11 e 12 esses versos explicam que o poder da mentira será muito sedutor para justamente darem crédito a ela e serem condenados, simplesmente porque não creram na verdade, mas antes tiveram prazer na injustiça. Isso é terrível. Se você de fato busca a verdade, você a encontrará, mas se ela é uma desculpa para encobrir os seus pecados e sua vida contrária às leis de Deus, você também encontrará, mas aí já não é mais a verdade, e sim a mentira para a sua própria condenação. Os que buscam a verdade, na verdade, encontram a verdade, se a buscarem de todo o seu coração. Se você não a busca, você vai encontrar, não a verdade, mas a sua verdade, aí sim ela será relativizada. Há um tesouro teológico embutido nesses versos 13 e 14. A maior parte das noções fundamentais da doutrina bíblica da salvação, eleição, vocação, fé, santificação e glorificação, estão presentes em suas relações mútuas nessa passagem. Observe o trabalho harmonioso das três pessoas da Trindade, Deus Pai escolhendo e chamando, Deus Filho executando as boas novas do Evangelho e compartilhando sua glória com seu povo, e Deus Espírito Santo transmitindo graça santificadora. Com essa palavra, entretanto, verso 13, Paulo começou a assegurar a seus leitores sobre o contraste entre eles e aqueles que ele havia acabado de mencionar, versos 11 e 12, aqueles que, pela sua recusa em amar a verdade, seriam presas fáceis do erro. O objetivo da eleição divina era que eles pudessem ser salvos quando Cristo voltar. O caminho que leva da eleição para a salvação final é a santificação do Espírito. Foi para a salvação por meio da santificação pelo Espírito e da crença na verdade que ele, verso 13, nos chamou mediante o Evangelho. O Evangelho que diz respeito ao Filho de Deus, Romanos 1:3, é o meio empregado por Deus para chamar pecadores à glória e assim alcançar também a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.
Essa é outra maneira de falar sobre a salvação para a qual Deus chamou os crentes. Aqui, Paulo destacou o fato de as bênçãos da salvação pertencerem inteiramente a Cristo e àqueles que tomam parte nelas, somente porque Cristo compartilha com eles essas bênçãos. Quando Cristo voltar, todos os que têm seguido até o fim serão exaltados e glorificados nos novos céus e na nova terra. Veja aí um artigo teológico, se você não tem, adquira conosco a Bíblia de Estudo de Genebra, que você vai ver em Hebreus 8, a ascensão de Jesus. Vale a pena você dar uma lida nesse artigo. Em virtude de tudo o que fora dito, Paulo os exorta a guardar as tradições. Paulo usou o vocabulário de tradição como os rabinos comumente faziam, para identificar o conjunto de ensinos que essas tradições transmitiam aos seus alunos. A fé cristã é construída com base nas tradições ou ensinamentos de Cristo e de seus apóstolos. Essa terminologia não apoia a ideia de que a tradição da igreja esteja no mesmo nível que as Escrituras. Não se trata disso. Paulo transmitiu tradições práticas e doutrinárias dignas de crédito, tanto oralmente, por meio de epístolas, mas também tanto oralmente como por meio de epístolas. Ele tanto falou como escreveu, mas somente suas palavras escritas é que foram preservadas para nós nas Escrituras. Não houve gravação dos seus áudios, nem dos vídeos, né? Hoje nós temos. As alegações modernas que alguns ainda possuem a tradição oral de Paulo, que seja digna de crédito, são frágeis demais e não comprovadas. Ele encerra o presente capítulo orando com o objetivo de que o próprio Senhor Jesus, Cristo e Deus Pai, que os tinha amado e dados a eles eterna consolação e boa esperança pela graça, desse ainda ânimo aos seus corações e os fortalecessem para assim fazerem sempre o bem, tanto em atos como também em palavras. Versos 16 e 17. O primeiro verso diz: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então é assim que ele inicia. E ele termina: consolem o vosso coração e vos confirmem, verso 17, em toda boa obra e boa palavra. Com mais informações claras e objetivas, Paulo tranquiliza os irmãos de Tessalônica sobre a volta de Jesus. Repare aí nos versos 13 e 14, Paulo falando da escolha para a salvação e do chamamento mediante o Evangelho para alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 3. Paulo também pediu orações, mas você vai conhecer os motivos que ele pediu essas orações. Então aproveita aí, inscreva-se no nosso canal, já clica aí no sininho à sua esquerda, já dê o seu like aí ajudando o nosso canal. A parte escrita, tem muita coisa que vale a pena você estudar, e detalhe por detalhe, quem sabe fazendo uma organização desse texto, que tem muito conteúdo, fazendo uma organização dos eventos que antecedem a volta de Cristo, estudando, se aperfeiçoando, e pode até colaborar conosco, nós vamos agradecer. A parte escrita, jamaisdesista.com.br, está tudo lá de graça. A nossa Bíblia de Estudo de Genebra, os artigos teológicos citados e outros materiais você encontra na Semeadores, nossa loja virtual, www.semeadores.com.br. Nosso programa de rádio, nós estamos aí às quartas-feiras, transmitindo também direto da nossa sede da igreja, na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial, Itaguatinga Norte, o programa Momento Missionário Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia. É uma igreja aí que está com portas abertas em todo o mundo, anunciando que Jesus está voltando. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido. Um bom dia.